Olá, como você está? Eu estou bem e espero que você esteja bem. Eu sou a professora Laurenilda, eu sou do ETE Gil Rodrigues e Gura Jordão e eu sou a sua professora de História hoje. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos de resistência. O que foi o movimento de resistência? O que foi a chegada desses negros africanos aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, no território do Nordeste? Tá? O objetivo da aula hoje é mostrar para você o movimento de resistência e que esses negros não ficaram pacíficos, não ficaram de braços cruzados, até porque de braços cruzados eles não podiam ficar, entendem? Eles tinham que vir para trabalhar, né? Mas eles não ficaram pacíficos com relação à sua cultura, com relação ao seu aprendizado, com relação ao que eles trouxeram da África, tá? Então houve um movimento de resistência espalhado por todo o Brasil. Antes de eu começar essa aula, eu quero parabenizar você, estudante, pela última terça-feira, que foi o dia do estudante. Parabéns para você. E eu digo para você, continue nos seus sonhos. Continue tentando, continue lutando, porque você vai conseguir. Ok? Vamos lá começar a aula de hoje? Ok. Movimento de resistência. Olha, a questão do negro no Brasil, a questão do negro por todo o continente na Europa, América do Norte, nunca foi pacífica, tá? O negro não chegou aqui na condição de escravo com uma certa pacificidade, com uma certa harmonia entre negro, branco, índio. Todas as etnias que aqui foram encontradas, as religiões. Os negros não chegaram aqui, na sua maioria, cristianizados. Claro que não. Tudo foi imposto, foi acontecendo. Ok? Mas antes de chegarmos com os negros aqui no Brasil, vamos voltar lá na África, continente africano. Vejam, o movimento de resistência, os negros que vêm para aqui na condição de escravo, opa, professora, e eles já eram escravos lá na África? Alguns sim, mas a condição de escravos lá na África, para esses negros, não era a mesma condição de escravos aqui, nem na América, nem no continente europeu, nem na América Latina, como um todo. Essa condição de escravo aqui é o trabalho 0800. É você trabalhar até morrer, né? São os açoites que acontecem. A violência contra esses negros, né? Da vinda deles até chegar no território brasileiro, até chegar no território americano, enfim. O que acontece? Existiam vários reinos na África. E cada reino queria cada um ser mais poderoso que o outro. Era fato. A Europa, principalmente Portugal e Espanha, construíram um império. E esse império foi se espalhando pela África, Ásia e América Latina. Certo? Não ia ser diferente, que eles iam chegar e descobriram uma forma rentável e excelente de tráfico negreiro. De tráfico de africanos entre o Atlântico e a África. Essa passagem de negros entre o Atlântico e a África foi uma das mais rentáveis, uma das economias que mais aumentou, cresceu por quase todo o continente, Então, os reinos lá viviam em guerra. Ok, viviam em guerra, massa. E o que é que acontece? Acontece que existia sim um processo de escravidão. Por quê? Porque esses negros, eles já vinham, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Digamos que aqui eu tenho um reino. Então eu tenho todo um reino poderoso. E o rei, ele quer conquistar outros territórios. Dentro da África, dentro do continente africano, existe o quê? Várias etnias, várias tribos, vários dialetos, certo? A cultura é diversificada, a própria religião é diversificada. Então, assim, nem todos têm a mesma religião. Eu estou dizendo isso porque na Europa o cristianismo ele estava quase generalizado. Porque nós tínhamos o cristianismo, tínhamos o islamismo e tínhamos os protestantes, né? Os judeus. Era espalhado esse contexto religioso. Na África também, certo? O que é que nós não tínhamos
uma religião conceituada, total, específica, o cristianismo. Existiam negros africanos que tinham cristianismo, mas assim, que conheciam já o cristianismo, mas na sua maioria não. Então, esses escravos na África, eles vinham de ganho de guerra, certo? Eles vinham de ganho de guerra. Então, assim, um reino ganhava uma determinada guerra, então quem ia se submeter a esse reino que ganhou a guerra, então o que é que acontece? Eles se tornavam escravos. Massa, já eram de outra etnia, não era daquela mesma do reinado que ganhou aquela guerra, ok. Tínhamos fome, miséria, pobreza. Então muitas famílias, elas se doavam para determinados reinos, se tornavam escravos de determinados reinos em troca de alimentação, ok? Outro contexto, existia o escravo por conta de justiça. Então, existiam escravos que eram pegos, existiam pessoas, escravo ainda não, existiam pessoas que eram pegos roubando ou assassinavam alguma pessoa dentro daquele reino, então eles se tornavam escravos, certo? Então, por justiça, então, em troca de alimentação, ganhos de guerra, então era esse o processo escravo. Muitos tinham a liberdade religiosa, dentro do próprio reino, tinham a liberdade religiosa, eles tinham uma certa liberdade. Ah, mas aqui no Brasil, ou na Europa, ou na América do Norte que eu quero dizer, se chegava, esse negro vinha na condição de escravo, na condição de trabalhar, certo? Sem ser remunerado, não ter nenhuma remuneração, certo? Viviam em condições precárias. Quando chegavam nos engenhos, a maioria ia trabalhar nos canaviais, nos cafezais e viver na senzala, comendo restos. A alimentação era um resto, a alimentação era muito, muito precária. Então, muitos negros não tinham saúde para trabalhar, porque eles se alimentavam muito mal. Então, muitos vinham a falecer, muitos vinham a ficar doentes por conta dessa questão de chegarem no Brasil e não terem uma condição melhor, uma condição principalmente de alimentação, ok? Mas aí, esse comércio de escravos entre África, Europa e América, e as Américas que eu digo, foi muito rentável. E por muitos anos nós tivemos o tráfico negreiro. Vamos cortar para o slide? Movimento de resistência. O início da roedura. O que foi a roedura? Vamos lá. Na África, a dinâmica e a intensidade da escravidão mudaram radicalmente depois da chegada dos europeus ao litoral africano. Em 1443, os portugueses ergueram uma feitoria. O que era a feitoria? Uma espécie de armazém, uma espécie de estabelecimento administrativo e militar. Isso para receber os negros que estavam sendo capturados pelas regiões da África, né? E as especiarias que tinham na África. Então, era uma espécie de armazém e de administração militar. Ok. Em Arquim, na África, na costa ocidental, que funcionou como ponto de comércio de africanos escravizados. Então, você tem aqui a imagem do forte, né? Da feitoria, que servia como administração militar. E aí eles ficavam aqui esperando entrarem nos navios negreiros para atravessarem o Atlântico, na condição de escravo. Guerra e escravidão. O que foi a guerra e a escravidão? Foi justamente a resistência desses negros quando chegavam aqui. Então, houve resistência. Como eu disse para vocês no início da aula, não houve uma pacificação, certo? Inicialmente, europeus armados obtinham escravos no litoral da África por meio de sequestro. Então, inicialmente, o que é que acontecia? Os europeus chegavam na África e em determinadas regiões, né, mais fechadas, de mata fechada, o que é que acontecia? Os negros que eles vinham por ali, eles colocavam no navio, levavam na condição de escravo, não precisavam nem negociar com o rei. Por quê? Porque a princípio eles eram o quê? Sequestrados, ok? Logo a captura virou uma renda, uma venda, um tráfico, uma troca. Então o que é que acontecia? A captura e a venda de africanos se tornou um negócio grande,
certo? E rentável, envolvendo europeu, americanos, africanos e entre as duas margens do Oceano Atlântico, como eu falei para vocês. O que é que aconteceu? A partir daí, todo esse processo de escravidão, esses negros vão chegando aqui nas terras brasileiras, eles começam a ver que o processo de escravidão, que talvez eles fossem lá, era totalmente diferente aqui. Então vinha um contexto de violência. Primeiro, a violência psicológica já era a partir do momento que eles saíram lá da África e vinham para os navios negreiros, jogados nos porões dos navios, né? Muitos num lugar só, né? A alimentação era bem precária, bem escassa dentro desses navios negreiros. Muitos não conseguiam atravessar o Atlântico, não chegavam vivos e eram jogados ao mar. Então era uma vida muito sofrida desses negros. Vamos cortar para o slide? Trabalho escravo, violência e resistência. O que foi o trabalho escravo dentro da América? A escravidão existiu em todo o território colonial, isso é fato, certo? E os escravizados trabalhavam nas mais diferentes ocupações. Então tinha escravos que trabalhavam no casarão, o que era um trabalho menor e melhor do que o trabalho dentro dos canaviais, certo? De 8 a 12 horas, né? Melhor eu digo porque eles eram escravos da Casa Grande, eles tinham acesso a uma alimentação melhor, vamos dizer assim. Onde houve escravidão, houve violência. Onde houve escravidão, houve violência, é fato. Os castigos aplicados eram muitos e variados. Incluíam os rotineiros com a palmatória, né? Até os mais especializados com a máscara de Flandres. E aí no próximo slide eu mostro para vocês o que foi a máscara de Flandres. Os xingamentos eram inúmeros, os xingamentos, e a repressão, as manifestações religiosas e as festas, contribuindo para a grande mortalidade de escravizados. Vejam só, o negro africano não podia expor sua cultura, não podia expor sua religião, não podia expor nada, porque tudo era motivo deles serem açoitados, tudo era motivo deles serem espancados, tudo era motivo deles irem para os castigos, certo? Para os troncos. E aí não poderiam se manifestar em festas, não poderiam se manifestar em nada que pertencesse à cultura africana. Vamos para o próximo slide. Trabalho escravo, violência e resistência. O trabalho escravo, como eu falei para vocês, na Casa Grande, né? Resistência através de festividades, certo? Então assim, quando eles chegavam aqui na Casa Grande, eles tentavam observar para que eles o que eles podiam fazer para melhorar a sua condição. Então assim, o que eu quero dizer a vocês, existiam os escravos de ganho que iam para as feiras vender as mercadorias dos engenhos, certo? Resistência através de festividades. Principalmente dentro das senzalas, né? À noite, eles difundiam sim as festas que eles faziam lá na África, então eles traziam para cá e dentro da senzala, na calada da noite, eles festejavam. Era uma maneira deles lembrarem do que eles eram lá na África, ou era uma maneira deles não esquecerem a cultura e tudo que eles tinham da terra deles, da nação dele, do povo dele, ok? E a máscara de Flandres é isso aqui, Essa máscara impedia o negro totalmente de se comunicar. Era uma violência. Então, assim, os movimentos, a escravidão no Brasil sempre foi muito gritante. Foi uma violência sempre muito grande. E aí, com as invasões holandesas, aumentou o número de negros fugindo para onde? Para os quilombos. Vamos cortar para os slides para falar para você agora sobre os quilombos. A resistência. O que foi o movimento da resistência? Eles faziam de tudo para resistir àquela empreitada dos brancos, né? Dos europeus, enfim. Então eles tentavam mostrar, mesmo que sofrendo castigos,
Mesmo que sofrendo vários atos de violência, mesmo assim, eles gostavam e faziam e resistiam para mostrar a sua cultura, a sua natividade, do que eles eram e a quem eles pertenciam, ok? Então, os escravizados resistiram através de irmandades. E o que eram irmandades? Praticando religiões de matriz afro. Então, eles não deixavam à toa, não deixavam para trás a sua religião de cultura africana, né? E a capoeira, que é conhecida até os dias de hoje, né? A capoeira é um patrimônio. A capoeira é um patrimônio nacional, reconhecida internacionalmente como um patrimônio nosso do Brasil, que os negros trouxeram para nós e deixaram, né? Como essa cultura. Então, a capoeira e promovendo festejos como o gongo. Era um tipo de festejo, era um tipo de festa, que aí eles mostravam o que eles faziam lá na África, que eles não queriam deixar, ok? Capoeira é um ato de resistência, a capoeira era um ato de resistência. E acreditem, por curiosidade para vocês, muitos senhores e feitores e donos de escravos morriam com golpe de capoeira que o negro só ele sabia. Então, existem golpes de capoeira que são mortais, né? Vamos cortar para o próximo slide. Os quilombos. E aí, o que foram os quilombos? Negros que fugiam para determinadas regiões onde era difícil acesso para serem capturados, certo? E um dos quilombos que de maior intensidade e que demorou mais de 100 anos foi o Quilombo dos Palmares. Mas tivemos vários quilombos espalhados por todo o Brasil. Aqui em Pernambuco tivemos vários quilombos espalhados, certo? Pela região do interior, principalmente. Mas tivemos o Quilombo dos Palmares que resistiu mais de 100 anos, certo? E foram várias investidas do branco para acabar com esse quilombo. Mas aí esse quilombo durou mais de 100 anos, que é lá em Alagoas, né? Vamos lá. Os quilombos não foram um fenômeno isolado. Proliferaram por toda a América escravista. Na Espanha eram chamados de palenques. Na Inglaterra, marrons. E na França, grand marrons. E na América portuguesa, os quilombos eram chamados quilombos ou mocambos. Hoje a gente vê, né? Atualmente a gente vê falar, fulano mora no mocambo. Fulano, tu tá morando no mocambo, isso aqui é um mocambo. Então, se referindo aos quilombos, certo? Lá desde a nossa colonização, os mocambos. Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi o maior e mais importante e mais duradouro da América colonial. Durou cerca de 100 anos, de 1597 a 1694. E aí você sabia? Você sabia o Quilombo de Catucá? Você conhece o Quilombo de Catucá? Você já ouviu falar no Quilombo de Catucá? Agora é para você. Localizado nas matas próximas à região urbana do Recife, certo? E Olinda. O Quilombo do Catucá foi um dos mais importantes e resistentes da região de Pernambuco. Nós tivemos o Quilombo dos Palmares, que durou 100 anos, na região e lá no estado de Alagoas, mas nós tivemos aqui o Catucá, que poucas pessoas conhecem. Então, ele fica entre Olinda e Recife, né? O Quilombo do Catucá foi um dos mais importantes e resistentes da região pernambucana, formando-se provavelmente entre os anos entre os anos de 1817 e 1818. 1818 foi se formando esse Quilombo de Catucá. Os holandeses. A população palmarina aumentou consideravelmente com as invasões holandesas. Nós tivemos as invasões holandesas aqui, né? Que os holandeses passaram aqui em Pernambuco 24 anos. E com a invasão holandesa, os quilombos foram aumentando. Por quê? Porque aproveitando a invasão dos holandeses, os negros fugiam para os quilombos, iam formando os quilombos. E esses quilombos eram de difícil acesso para esse branco recapturar esse negro. Então, a população palmarina aumentou consideravelmente com as invasões holandesas, pois muitos escravos aproveitavam para escapar de seus senhores. Aproveitando a invasão holandesa, eles aproveitavam também para escapar dos seus senhores. Eu encerro a aula dizendo para você,
Continue estudando. As aulas estão sendo feitas com muito carinho para você. Então, vocês lutam daí e a gente passa o conhecimento para vocês daqui. Tchau para vocês.